Fala pessoal, beleza? Meu nome é Daniel, sou especialista em traqueamento. E nesse vídeo basicamente é uma atualização de um vídeo antigo que eu tinha aqui no canal, ensinando a como coletar os dados do usuário em um formulário utilizando a variável de JavaScript personalizado. Só que era de um jeito que já tinha um script definido para isso, só que muita gente ficava um pouco com dúvida ali quanto a fazer isso de fato. E basicamente nessa nova versão aqui 2.0, eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem coletar esses dados de forma ainda mais fácil e simples, utilizando o agente de IA que eu tenho aqui configurado e vou compartilhar com vocês. Lembrando que não há nenhum custo adicional quanto ao uso deste agente de IA e o link eu vou deixar aqui na descrição para vocês utilizarem também, beleza? Então bora lá para o conteúdo, vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai conseguir utilizar. Basicamente, o que a gente vai fazer? Aqui eu tenho essa página que já tem o container web do Google Tag Manager instalado e eu tenho esse formulário aqui que eu quero fazer a coleta de cada campo aqui que é obrigatório e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá? Então primeiro você já tem que ter o Google Tag Manager web instalado no site e você já tem que ter um formulário aí para você coletar estes valores. Segundo passo, a gente utilizar este agente de IA. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer aqui a coleta, beleza? Então você clica no campo do formulário dentro e você vem com o botão direito em inspecionar e logo quando você abrir aqui em elementos, tá? Se não aparecer para você é só vir aqui em elementos, você copia, dá um Ctrl C ou vem aqui em copiar elemento e o único detalhe que você tem que se atentar é que precisa, na hora que você abrir aqui no inspecionar, não pode ser, por exemplo, ao redor do campo. Ele precisa ser exatamente dentro do campo do formulário para ele entrar aqui nessa linha do input, que é onde é exatamente o campo ali do formulário. Então, deu Ctrl C ou copiou aqui em elemento. É só você vir aqui agora no agente de IA, que eu vou deixar aí na descrição, cola e ele vai te retornar um JavaScript para você criar uma variável adaptada para aquele campo. E aí eu vou te mostrar como que a gente consegue fazer para os demais campos. Então aqui no meu caso eu tenho um campo que é um nome completo. Isso daqui é questão para o nome. Mas se por algum motivo você tem um campo que é para primeiro nome e um outro campo para o segundo nome, você vai fazer a mesma coisa. Então para o primeiro você copia e cola e para o segundo você copia o segundo campo e cola. Aqui ele já está dizendo que, como o meu campo é um nome completo, ele me retornou duas variáveis. Então, o que ele vai fazer? Ele está configurado para, quando identificar que há um campo pro nome completo, ele vai dividir o primeiro nome do último nome, caso a pessoa preencha o nome completo dela. Por quê? Se você for enviar para o Facebook Pixel, você precisa enviar não o nome completo, mas o primeiro nome e o último nome separados. Então, essa variável ela já te ajuda nisso. Então, ela vai dividir quando ela identificar que o campo é um campo com nome completo. Agora, como eu expliquei, se você tem dois campos, que um é o primeiro nome e o outro campo é o segundo nome, você vai copiar o segundo campo e colar para a IA criar esse novo script. Então aqui no meu caso ele já especificou que é o primeiro nome. Eu só copio aqui e agora eu vou criar uma nova variável de JavaScript personalizado. E aqui, basicamente, ele já vai formatar para nós e vai deixar tudo minúsculo. Então, como é uma maneira como a meta precisa para formatar os dados, aqui ele já está fazendo para a gente, beleza? E aí é só a gente definir um nome. Vou colocar aqui JavaScript first name. Não sei se eu tenho essa variável, mas eu vou colocar um nome diferente. E vou copiar aqui o segundo script e vou duplicar nesse que eu já criei. Então eu colo aqui e altero para last name. Beleza? Agora a gente faz para os demais campos. Então aqui, por exemplo, para e-mail, na linha de input, dá um Ctrl C ou copia o elemento. E aí a gente cola para o agente de IA fazer aqui um novo script para esse campo. Beleza? Aí mesma coisa, a gente duplica aqui essa variável. Colocamos aqui um nome para que a gente possa identificar. E-mail também foi. E agora eu vou fazer para o telefone, na mesma linha do input, só copia. E agora eu vou falar para ele aqui que agora o campo é para telefone. E vou colar o script.
Um detalhe aqui pro número de telefone, pessoal, é que ele já pergunta para você se o telefone você deseja enviar pro Facebook ou pro Google Ads, porque há uma grande diferença na formatação, porque pro Meta Ads você não deve colocar o sinalzinho de mais na frente. Pro Google Ads, sim. Então, o código do país, você só envia o código do país sem um sinal de mais pro Facebook. Então, se a variável identificar que no seu campo tem, ele vai remover, caso você diga que precisa pro Meta Ads. Então, aqui como no meu caso é pro Meta Ads, eu vou dizer que é, porque o meu campo aqui pode ser que a pessoa possa adicionar o sinalzinho de mais, então ele vai remover, que é o que a plataforma precisa. Então, ele já faz essa formatação personalizada pro seu formulário. É muito melhor do que se eu estivesse passando esses scripts e vocês tivessem que fazer essas alterações, porque estaria um pouco limitado ao campo do formulário de vocês. Então, mesma coisa aqui. Copiei o script, vou duplicar, coloco aqui o nome para fone. Beleza? Então, basicamente a gente já fez aqui o nome, que é o primeiro nome, segundo nome, e-mail e telefone. Agora a gente vai testar aqui essas variáveis. E um detalhe importante que vocês precisam fazer é criar um acionador agora, para a gente poder validar isso nos cliques de todos os elementos. Então é só você criar esse acionador, não precisa fazer nenhuma configuração inicial. E a gente vai abrir o modo de depuração. Então aqui ele está abrindo o modo de depuração, carregou a página. Eu vou dividir a tela aqui para mostrar para vocês, para a gente validar mais rápido. Mas basicamente o acionador ele já está ouvindo o evento de clique. Então se eu colocar aqui no campo, ele já vai disparar outro clique. Então eu vou colocar aqui alguns dados nos campos. E vou olhar aqui no evento de clique em variáveis. Essas variáveis novas que a gente criou, se está retornando de fato os valores que a gente precisa. Então, para o e-mail, ele retornou o e-mail tudo minúsculo. First name, ele dividiu o primeiro nome do último nome e também deixou minúsculo. E o número de telefone, ele retornou aqui sem um sinal de mais e mantendo o código do país, tá? Então, beleza. É exatamente isso que a gente quer. A gente já validou as variáveis que a gente criou, então tá funcionando perfeitamente, tá? Agora, se por algum motivo você testou a variável e não funcionou, é só você dizer aqui pro agente de IA que não funcionou e se atentar se o campo que você capturou ali para enviar para ele, de fato é o campo do input, como eu tinha explicado aqui no início. Então se atentem a isso, porque senão não vai funcionar, beleza? Tem que ser aqui na linha do input. Agora, com as variáveis criadas, eu vou, por exemplo, criar uma tag aqui para o evento de lead, que é o evento de envio de formulário, para a gente poder enviar para a plataforma os dados do lead. Então eu vou colocar aqui nessa tag do Facebook Pixel, tem um vídeo novo explicando como instalar essa nova tag do Facebook Pixel. E aqui eu vou duplicar, vou colocar o evento de lead. E aqui eu vou criar um acionador personalizado de todos os elementos, que vai ser basicamente o e-mail, v2, contém arroba, e também, deixa eu pegar aqui algum clique, pegar nesse clique. Vou criar um acionador aqui de click task, tá? Mas esse acionador é só um acionador improvisório. Não recomendo que vocês façam isso. É só para mostrar para vocês aqui a título de exemplo. Mas dentro do meu treinamento eu tenho um agente de IA que te ajuda a de fato criar um acionador 100% assertivo para envio de formulário. Eu não recomendo que você faça desse jeito que eu estou fazendo aqui, ou utilizando, por exemplo, o acionador de envio de formulário, que nem sempre esse acionador vai ser disparado exatamente quando o campo for enviado. Por isso que a maioria das vezes você pode ter uma contagem alta de leads, só que na realidade é só cliques ali, não necessariamente envios válidos no campo de formulário com os campos obrigatórios preenchidos. Então, basicamente, coloquei um acionador provisório aqui. E agora nessa tag você tem que habilitar, que é a opção de Enable Advanced Mapping, que é a correspondência avançada, habilitar. E aqui em Customer Information Data Parameters, a gente vai colocar first, last, e-mail e também phone. Então, vou colocar aqui phone, first name, last name e também e-mail, beleza? Então eu vou salvar aqui a tag, só vou arrumar um nome ali que foi errado. Vou colocar aqui para lead. E agora a gente vai abrir o modo de depuração novamente, só para a gente validar aqui e mostrar para vocês como que a gente consegue fazer a questão do disparo do evento, tá? Então vou abrir aqui novamente. Vou preencher o campo. Vou clicar. Aqui nesse clique teria que disparar a tag do Facebook Pixel. E aqui em Advanced Mapping List, você precisa selecionar aqui e você tem que estar com a tag aberta no exato evento que disparou a tag.
E aqui a gente tem os dados enviados, primeiro nome, último nome, e-mail e telefone. De fato, tá aqui os dados sendo coletados e também enviados, beleza? Então, se você quiser aprender a fazer esse traqueamento avançado para pedir conversões do Facebook Pixel, utilizar agentes de IA para poder também configurar o evento de acionador de envio de formulário, não dessa forma como eu fiz, mas de uma forma ainda mais assertiva, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você. Por R$ 67 está disponível por pouco tempo por este preço e é só você adquirir o seu e tamo junto.